Jesus querido, nossos pequeninos corações, plenos de gratidão por tudo que temos recebido de teu coração, desde todos os tempos, Mestre, ao longo de nossa trajetória evolutiva, tu nunca nos faltaste. Continuarás, Mestre, temos certeza, ajudando-nos a todos e a cada um no esforço sagrado da evolução. Em teu nome, Jesus, nós te agradecemos e te rogamos nesta hora, felizes por estarmos aqui no templo de estudo de teu Evangelho, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, rogando, Jesus, que possas fazer descer por sobre o Instituto, por sobre os seus mentores, por sobre todos os que nele trabalharam, trabalham e ainda virão a trabalhar e estudar em ambos os planos de existência. Particularmente, Jesus, abençoa e multiplica os recursos em torno de nossos mentores queridos, representados por Deolindo Amorim, Jorge Andréia, Pedro de Camargo, Lauro Salles, José Jorge, Carlos Embaçaí e tantos outros mestres que permanecem conosco em teu nome. Também te rogamos nesta hora de alegria pelo teu Evangelho, que abençoes o nosso querido irmão Jorge Cerqueira, que virá nos falar hoje, Jesus, da oração suprema, mais bela e mais alta oração que o planeta conhece, e que tu nos deixaste, Jesus, por legado neotestamentário. Guarda o nosso irmão, guarda-nos a todos nós, para que possamos, banhados pelas luzes das tuas vibrações superiores e crísticas, aproveitar, aurir as energias na prece que vamos estudar. Graças te damos hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, nós temos, então, hoje, nosso irmão Jorge Cerqueira, que é licenciado em Física pela Universidade do Estado da Guanabara, graduado em Engenharia Elétrica pelo Instituto Militar de Engenharia, mestre em Engenharia de Produção, Qualidade Industrial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, oficial da ativa do Exército Brasileiro de 1965 a 1993, chegando ao posto de coronel. Tem medalhas do Mérito de Santos Dumont, título de cavaleiro, do Mérito do Magistério Militar, Marechal Trompovski, por 25 anos de serviços prestados ao Exército Brasileiro, palestrante, instrutor de cursos abertos e fechados, consultor de empresas em sistemas de gestão da produtividade, de alguma coisa, sistemas de gestão e da produtividade no Brasil e no exterior, foi diretor adjunto e diretor-presidente do Lar Fabiano de Cristo, membro do Conselho Deliberativo da Capenisa Social, 10 livros publicados, dentre obras técnicas e de autoajuda. Atualmente, é presidente do Conselho Diretor da ASSE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional, diretor-geral da FRACE, Faculdades Reunidas da ASSE, e palestrante do ICEB, desde 1999. Então, nós vamos ouvir hoje e vamos usufruir das vibrações da oração que Jesus nos legou, o Pai Nosso. Ok. Então, eu dizia no começo que essa é a última palestra do ciclo desse semestre, né? Começou com a questão de Jesus como caminho, verdade e vida. Depois passamos pela lei de justiça, amor e caridade. Depois falamos da justiça da reencarnação.
o Pai nos dá as oportunidades de evoluir. E a gente termina hoje assim como se fosse um agradecimento sobre tudo que a gente recebe, não é? Que essa oração chamada oração dominical, que é a oração do Pai Nosso, na realidade, ela foi ensinada pelo Cristo. Jesus nos disse como nós deveríamos orar, qual a nossa postura diante da oração e como nós deveríamos falar com Deus, que é o nosso Criador. Não vai ser uma palestra longa, vai ser uma palestra de fechamento daquilo que nós fizemos anteriormente, mas que tem uma profundidade muito grande, uma vez que essa oração ela é simples, curta, mas é extremamente abrangente e profunda naquilo que é colocado nas suas frases, nas suas palavras, nas nossas rogativas para Deus que consideramos o nosso Pai, o nosso Criador. Então, é disso que nós vamos falar hoje. Então, a gente vai encontrar no Evangelho de Mateus, a gente começou lá no versículo, no capítulo 6, versículo 5, pulamos o versículo 6, mas só para tirar aquilo que a gente considera como sendo importante. Então, está lá no Evangelho de Mateus, que a gente deve orar da seguinte maneira. Então, Mateus nos ensinou assim, através das palavras aí de Jesus, né? E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ou seja, a oração é uma coisa muito interior, muito íntima. Não é uma oração para que a gente fique colocando para que todos vejam que nós estamos orando e simplesmente soltando as palavras de dentro de nós. Então, Jesus disse, se recolhe, se liga, não é? Não fica querendo se mostrar que você está rezando. Porque se você está querendo se mostrar, você já se mostrou. Então, você já recebeu o que queria. E necessariamente não é aquilo que a oração diz, e sim a sua necessidade de aparecer. Também nos colocou que, orando, não devíamos usar, né, vãs repetições, como os gentios faziam, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. A gente sabe que existem religiões e práticas religiosas em que essa oração é repetida trocentas vezes de maneira seguida. Na realidade, não é a quantidade de repetições das nossas palavras que vão fazer com que a gente atinja aquele nosso desejo. Não é a repetição das palavras que vão fazer com que a gente se ligue ao nosso Criador, porque Ele sabe daquilo que a gente precisa. Na realidade, não precisamos nem falar, basta pensar, se ligar através do pensamento com o Criador e que os nossos pensamentos digam aquilo que nós desejamos dizer. Não necessariamente repetir todas as coisas, né? E também, Mateus coloca que Jesus disse assim, não os assemelheis, pois, a eles, quer dizer, aos gentios, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós no pedirdes. Quer dizer, a gente vai pedir uma coisa que Deus já sabe. O que o interessante é que Deus não dá exatamente aquilo que a gente quer, e sim aquilo que a gente precisa, necessita.
Porque Deus, como nosso Criador, ele nos impulsiona para a evolução o tempo inteiro. Ele está em nós, ele está em todas as coisas, e essa impulsão ela é irresistível. A cada instante da nossa vida, nós estamos sendo impulsionados a evoluir. E a gente sabe, que o Espiritismo nos ensina, né, que o princípio espiritual ele teve um momento obscuro em que foi criado e ele vem evoluindo e ocupando diferentes espécies. E hoje nós somos numa espécie chamada espécie hominal, somos homens, compondo a humanidade terrena, não é? Mas já tivemos experiências em outras formas, né? Porque o princípio espiritual está em constante evolução, sem se deter. E essa evolução se dá porque Deus nos impulsiona o tempo inteiro para que a gente consiga aprender, para que a gente consiga adquirir, né, as condições, as habilidades, os conhecimentos necessários para que a gente possa atingir a luz onde ele nos espera, o que a gente chama de reino de Deus, né? Então, Deus sabe o que a gente precisa. A gente pede, que é para mostrar que a gente tem consciência, mas nem sempre aquilo que a gente pede é aquilo que a gente necessita para que a evolução se dê no nosso espírito. E aí, a partir aqui do versículo 8, ele diz como é que nós devemos orar e o que nós devemos dizer, né? E coloca assim para nós: vocês orem assim. Vejam a simplicidade da oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Essa é a primeira frase da oração. A segunda: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, que é o que nós precisamos. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Amém. Vejam que oração curta e profunda. Ela tem tudo o que a gente precisa. Ela nos ensina a falar com Deus. Ela nos ensina a nos ligar com o Criador. E ela nos mostra exatamente aquilo que nós necessitamos para essa caminhada, para trilharmos esse caminho da virtude, esse caminho da luz em direção ao reino. Porque o reino, para vir a nós, é preciso que a gente esteja na estrada, caminhando em direção a ele, né? Se eu não estiver caminhando, se eu estiver parado na estrada, se eu estiver chorando, se eu estiver desiludido, não colocar o meu trilho, o meu trem no trilho dessa caminhada que nos leva ao reino de Deus, nada vai acontecer na nossa vida, né? O que nós vamos fazer agora é fazer uma avaliaçãozinha de cada frase dessa e da profundidade que ela tem. Nós encontramos no livro Fonte Viva uma mensagem do Emmanuel que fala exatamente sobre o Pai Nosso e faz algumas considerações que eu queria dividir com vocês.
Essas são palavras do Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier. Fonte viva. Fonte viva. É a lição 77, que fala exatamente do Pai Nosso, e o Emmanuel diz assim: a grandeza dessa prece dominical, essa que nós acabamos de mostrar, nunca será devidamente compreendida por nós que recebemos as lições divinas. Ela tem uma profundidade tão grande que a gente, de repente, não consegue ainda compreender, captar todo o seu alcance, compreender tudo aquilo que a gente recebe. Cada palavra daquelas que nós dissemos tem uma fulguração de sublime luz. E Jesus começa assim, colocando os fundamentos de tudo em Deus. Deus é o fundamento. Ensinando que o supremo doador da vida, Deus, deve constituir para todos nós o princípio e a finalidade de todas as nossas tarefas. Então, se ele é o princípio e a finalidade de todas as nossas tarefas, ele é o Pai. Ele é o Pai. Pai de todos. Pai de todos nós. Mas, mais adiante, ele coloca um pronome possessivo, exaltando a necessidade de nós nos ligarmos com toda a comunidade. Nosso. Então, não é o meu pai, é o nosso pai. É pai nosso. Pai de todos. Pai de tudo. Ele é o Criador. Sem o amor de Deus, diz o Emmanuel, e sem o amor à humanidade, vejam só, Deus é o princípio. Então, amor a Deus. E a humanidade, olha só, aí nós nos juntamos a todos os nossos irmãos em humanidade. Todos somos iguais perante o Criador, que é o princípio. Se nós não tivermos esse amor a Deus, não seremos capazes de ter amor ao próximo. E se não tivermos amor ao próximo, e o próximo está na humanidade, não teremos amor a Deus. E, portanto, nós não estamos seguros que essa oração vai produzir alguma coisa. Porque serão simples palavras que nós vamos dizer, sem que, na realidade, a gente exercite esse conceito, esse entendimento de que Deus é o Criador e que a humanidade toda compõe a comunidade de Deus. Então, são os nossos irmãos do caminho. Então, Pai Nosso, disse Jesus para começar. E Jesus chamava Deus de Pai. Não se preocupava muito em dizer que ele é o Criador, né? Como a gente diz no Espiritismo, pela inteligência suprema, é causa de tudo. Não, ele só dizia assim, Pai. Ele é o Pai. E depois, ele é o Pai. Se ele é Pai nosso, ele é Pai do universo inteiro, do nosso mundo. Esse termo inicial, então, Pai Nosso, dá a abrangência dessa inteligência suprema, dessa causa de tudo que existe, que, na realidade, nos impulsiona a cada instante no caminho da luz, no caminho da
virtude, o caminho da evolução, o caminho da compreensão, do entendimento, do crescimento. Emmanuel também fala assim: sem que a gente se associe aos propósitos do Pai, naquela pequena tarefa que nos foi permitido executar, a nossa prece será muitas vezes simples repetição do que eu quero. Ou seja, invariavelmente cheio de desejos. Eu vou dizer o que eu desejo, o que eu quero. E quando a gente diz aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer, quase sempre isso que a gente diz é vazio em termos de sensatez e em termos de amor. Não temos que pedir o que nós queremos. Não temos que pedir o que nós desejamos. Temos que pedir o que nós precisamos. Precisamos para que a gente possa, na realidade, fazer parte dessa comunidade de Deus, né? Caminhando em direção ao reino. Ao reino. Né? E se a gente perceber, quase sempre a gente ora pedindo aquilo que a gente quer, e não aquilo que a gente precisa. Se nós olharmos, e nós vamos ver agora, assim, as frases dessa oração do Pai Nosso, ali não tem nada que a gente quer, e tem tudo que a gente precisa. Todas as frases. E a gente vai dar um passeio para verificar se isso realmente acontece. Então, começamos assim. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. O Pai nosso, nós já entendemos. Ele está nos céus, é porque ele está em todas as coisas. Né? Quando Jesus falava, a gente tinha o céu e a terra. Hoje, nós poderíamos dizer Pai, Pai nosso que está em todo o universo. Né? Esses céus aí representam o universo. Quando a gente fala no universo, não falamos apenas no universo material que se torna visível ou perceptível pelos nossos instrumentos ou pelos nossos olhos. É o universo material e o universo espiritual, que é o verdadeiro universo. O universo material é apenas um caso particular, uma condensação de algo muito mais amplo. Né? E Jesus diz assim: santificado seja o teu nome, ou seja, quando falarmos Pai Nosso, que esse nome seja santificado. O que é santificado? Então, Pai Nosso é Pai de todos nós somos a humanidade, a comunidade de Deus. Já falamos que Ele está em todo o universo e está em todas as coisas. Quando a gente fala está em todo o universo, Ele está dentro de nós. Eu diria que cada parte do nosso espírito, se é que eu posso partir o espírito em partes, né? Cada parte do nosso corpo, cada célula do nosso corpo, né? Deus está nela. E é através de tudo que Ele criou e que nos deu como oportunidade, que Ele nos impulsiona nesse caminho do mundo. Ele é santificado porque Ele é único. Só existe um santo. Ele é o santo. Né? Ele é único. É o Criador de todo o universo, de todas as coisas. Nós dizemos no Espiritismo, na questão número 1, dos Espíritos,
Kardec pergunta aos espíritos que é Deus. Ele não pergunta quem é Deus, é que é Deus. E a resposta dos espíritos é simples. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Deus é o Criador, Ele é o arquiteto, né? Ele é quem concebeu, quem criou, construiu. Ele é a causa, nós somos a consequência. Tudo que existe é consequência da vontade desta inteligência suprema que nós damos no nome de Deus. Por isso o nome de Deus é santificado. Ele é único. Ele é a causa de tudo o que existe. Falar assim, Pai Nosso, estás em todo o universo, santificado seja o teu nome, é reconhecer que Ele é o Criador, que nós apenas somos criaturas, fruto da sua vontade. Então, Ele é santificado porque Ele é eterno, Ele é infinito, Ele é imutável, Ele é imaterial, Ele é único, Ele é onipotente, ou seja, o poder é dele. Todo o poder emana de Deus. Ele é soberanamente justo e bom. Justo porque ele nos deu uma lei e nos impulsiona a cumprirmos essa lei. E toda vez que nos desajustamos em relação ao cumprimento dessa lei, nós aprendemos através das experiências que muitas vezes trazem males que não desejamos receber. Nós só nos livramos dos males quando estamos alinhados com a sua lei divina, que a gente pode traduzir pelos mandamentos maiores, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele é o Pai. A forma de nós amarmos a esse Deus é amando o próximo, ou seja, a humanidade. Né? Amar a humanidade significa amar a Deus. Amar a Deus significaria amar a toda a sua criação, que é a humanidade. Esses atributos que são colocados aí, a gente vê lá no livro dos Espíritos, que é uma forma da gente tentar entender o que é essa inteligência suprema, que é causa de todas as coisas. Como a gente não percebe, a nossa inteligência não consegue alcançar o que seria isso, a gente só sabe que existe um universo, que esse universo é cheio de um fluido universal entre todas as coisas que são colocadas e criadas, né? Que existe matéria mais densa, matéria menos densa, que o nosso corpo, por exemplo, tem matéria densa e tem o nosso corpo espiritual, que é material, né? A semelhança do próprio Deus. A gente não consegue entender, então coloca em Deus alguns atributos para que a gente possa tentar captar. Então, assim, Deus é o quê? Deus é eterno. Ou seja, existe, sempre existiu. Não temos como explicar mais nada além disso. Ele é infinito. Então, ele está em tudo. Infinito. Não tem início, nem fim. Ele é infinito. Ele é imutável, ou seja, é sempre o mesmo. Não é material. Como é que eu vou compreender algo que não é material? Não é material. Aí a gente fica, é energia, a gente não tem ainda a capacidade de entender esse imaterial. É único, então só Ele é o Criador. Por isso Ele é o Pai. É onipotente, então todo o poder é dele. Dessa forma,
eu consigo entender o que é esse Pai nosso. Ele está sempre conosco, nos criou, está sempre conosco, está sempre nos impulsionando. E sempre da mesma forma, porque ele é imutável. Né? E a outra forma de ver como é que Deus age para com as suas criaturas, ele dá a lei e nos mede segundo essa lei, e nos ajusta a essa lei. E ele é soberanamente bom, porque Deus não julga os seus filhos. Deus impulsiona os seus filhos. E Deus oportuniza o tempo inteiro. Porque o tempo inteiro de nossa existência temos oportunidades a cada segundo de nossa vida. Então, aí está a bondade dele. Né? E aí a gente pode dizer, bom, se ele é soberanamente justo e bom, poderíamos dizer que ele é infinitamente misericordioso. Né? Tem coisas do Espiritismo que a gente lê, não sabe mais onde leu, mas eu li uma coisa que me deixou assim, bastante consolado, me trouxe consolo. Porque diz assim, quando Deus, essa inteligência suprema, percebe que a sua criatura mudou a forma de caminhar e entrou na estrada que leva ao reino e começou a caminhar nessa estrada, ele diz assim para os seus seguidores, os seus guias, os seus mensageiros, os seus trabalhadores, né, da espiritualidade, para com a prova dele, porque nós temos provas e expiações. Suspende um pouco as suas expiações e dá a ele mais recursos para que ele continue a caminhar. Ou seja, veja o tamanho da misericórdia. É como se a gente devesse assim uma fortuna e de repente a gente conseguisse 1 centavo para começar a pagar a nossa dívida. E pagamos 1 centavo. Aí ele suspende a cobrança, dá a ele mais recursos para que ele possa pagar a sua dívida. E sabe o que isso leva? Quando ele nos permite caminhar naquela estrada que é o caminho da virtude, o nosso espírito evolui, cresce, 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 se ilumina. E aquelas dívidas que nós deixamos lá no passado, estão lá, elas terão que ser pagas. Até o último centavo terão que ser pagas. Mas só que, se nós crescemos, se nós adquirimos novas condições, aquela dívida passa a ser pequena para aquilo que hoje nós somos. E nós temos condições de pagá-la com amor, com trabalho. Né? Então, o que Deus faz não é cobrar. Se existe, na realidade, no nosso coração, no nosso espírito, a vontade dele, caminhar no sentido, na direção da luz, ele vai nos dar mais recursos para que a gente continue caminhando. Quando nós estivermos adequadamente fortes, aí ele vai dizer, quita agora a sua dívida. Por isso a gente coloca aqui, além de todos esses atributos, a gente incluiria assim, ele é infinitamente misericordioso. A outra frase é assim, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que a vontade de Deus seja feita em todo o universo. É isso que está dito aqui.
Agora, venha o teu reino, é como se nós estivéssemos dizendo assim, que o teu reino passe a ser aquele local onde nós vivemos, onde nós exercemos as nossas experiências, que seja um reino de amor, de sabedoria, que o amor e a sabedoria conviva com os homens estejam relacionados entre si por esse amor e por essa sabedoria. Então, quando a gente diz assim, é como se nós estivéssemos dizendo: precisamos melhorar o nosso mundo, o teu mundo de amor, né, esteja conosco, que nós sejamos capazes de viver nesse mundo e até construir esse mundo, que nós é que temos que construir. E esse venha o teu reino, é assim, ó, nos dá a oportunidade de caminhar em direção ao teu reino, para que ele esteja conosco. Né? É reconhecer que existe algo muito maior do que as nossas pequenas oportunidades ou tarefas, né? Que Deus nos permite cumprir. E nós queremos, na realidade, fazer parte desse reino, aprender, de fato, a cumprir a lei divina, né? Que nos convida a amar o nosso semelhante. Não é só o nosso semelhante. Quando a gente fala amar o nosso semelhante, a gente ama os homens, mas é amar toda a criação, tudo aquilo que Deus criou, todo o universo. Né? Então, Deus deu aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade, mas só se eles cumprirem essas leis. A lei está aí. Seríamos felizes se cumpríssemos. Só que a gente procura essa felicidade onde ela não está. E se a gente procura a felicidade onde ela não está, nós não cumprimos de fato com a lei de Deus. E aí nós temos problemas. É aí que os males ocorrem. Aí é que os males nos visitam. Porque a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação são leis imutáveis. Elas existem sempre e funcionam sempre. Com essas leis que Deus nos deu, nós conseguiríamos ter esse reino, né? Entre nós, com paz, com justiça, irmos nos ajudar uns aos outros, em vez de nos maltratarmos, de nos perseguirmos, né? Como fazemos de uma forma geral. Não existe ninguém encarnado aqui nesse mundo que seja perfeito. Então, com mais ou menos intensidade, estamos sempre ferindo essas leis. E, por ferir essas leis, aprendemos com as consequências disso. A justiça de Deus dá ao homem o aprendizado. É a justiça, quando se aplica a justiça, é que a gente aprende. E aí a gente pode ver três tipos de coisa. A primeira é que a justiça de Deus mostra ao homem que nem tudo que está aí ele pode modificar. Daí aquela oração da serenidade, em que a gente pede serenidade a Deus para aceitar as coisas que não podemos mudar. Não podemos mudar. São desígnios, fazem parte da aplicação da vida.
Então, uma das coisas que a gente tem que ter é a percepção que nem tudo nos é permitido, nem tudo nos é possível modificar. E não nos é possível modificar para que a gente aprenda com as consequências daquilo que está ocorrendo em nossas vidas. Enquanto a justiça dá ao homem a noção de que tem coisas que não podemos modificar e que devemos aceitar, devemos ter resignação, a vontade de Deus nos dá a coragem e nos impulsiona o tempo inteiro para que a gente mude aquilo que a gente pode mudar. E tudo aquilo que diz respeito à construção da virtude dentro de nós, só cabe a nós. Se somos maus, podemos ser bons. Se somos egoístas, podemos ser menos egoístas. Se somos orgulhosos, podemos vencer o orgulho. Se somos apegados, podemos nos desapegar. Essas coisas estão na nossa capacidade de mudar, porque essa é a vontade de Deus. E Deus, além de ter essa vontade, coloca em nós a sabedoria para que a gente saiba distinguir a diferença entre o que não podemos mudar e aquilo que nós podemos mudar. Esta é a vontade de Deus. Por isso a gente diz que a gente consiga chegar ao teu reino através do nosso trabalho, através da nossa luta dia, a luta conosco mesmo, no sentido de entender o que nos serve e o que não nos serve. Né? Então, que esse reino venha para a humanidade. Né? E que a sua vontade, que é através desse impulso que ele nos dá para que nós nos modifiquemos, né? Esteja sempre presente em todo o universo. Veja que são palavras simples, mas olha quanta coisa está em cada palavra dessa de Jesus. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Aqui, então, quando eu rezo Pai Nosso, quando fala assim, né, que o pão nosso de cada dia nos dá hoje, a primeira coisa que eu falo é: tá certo que eu preciso do pão material, porque eu sou um ser espiritual ocupando um corpo material. Eu preciso do alimento físico. Mas quando Jesus colocou essas palavras, diz assim, que a gente possa ser alimentado para que a nossa vida continue na matéria. Mas existe um outro alimento que nós precisamos para que a gente entre naquele caminho da virtude que está ali, aquele caminho que leva ao reino. O aprendizado, a aquisição de virtudes. A virtude é como se fosse um alimento que ilumina o espírito. Enquanto o pão material, né, nos dá as proteínas necessárias para que o nosso corpo exerça as suas funções, as virtudes iluminam o nosso espírito e nos fazem caminhar nessa estrada, nesse caminho da luz, nesse caminho que nos leva ao reino. Né? Então, esse pão é muito mais amplo do que um simples pãozinho que a gente come para alimentar ou tirar a nossa fome. A nossa maior fome é a fome de vida. Então, dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo. É isso que a gente está pedindo. Mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito.
o pão da compreensão das leis de Deus, o entendimento de nossa natureza e de nossa destinação. Esse é um pão. O pão da pacificação do espírito, que nos leva à brandura, à mansidão, à paciência, à tolerância. Esse é outro pão. O pão da misericórdia, da indulgência, do perdão incondicional, do não julgamento. Esse é outro alimento para o espírito. O pão da simplicidade e da humildade, que nos faz sentir realmente parte da humanidade, que nos faz sentir a igualdade com os nossos irmãos. Esse é outro pão que nós precisamos a cada dia, a cada experiência, a cada segundo que fazemos. O pão da pureza do coração, que nos ajuda a limpar o nosso espírito daquilo que nós não fizemos de maneira adequada e que nos trouxeram os males, as experiências que nos obrigam não só às provas, mas, sobretudo, às expiações. Em função das nossas escolhas, porque Deus nos deu a capacidade de escolher. Mostrou a lei, mostrou o caminho e disse: caminha. A forma como nós vamos caminhar é que vai dizer como é que está o nosso coração, se ele está limpo, se ele está puro. Então, esse pão da pureza de coração é que vai nos permitir ver a Deus, entender a Deus em sua vida. Então, esse pão nosso de cada dia é um banquete espiritual. E aí eu gosto de usar esse banquete assim, através das bem-aventuranças. São só algumas bem-aventuranças, daquelas que Jesus colocou no Sermão do Monte. Mas são as bem-aventuranças que me mostram o pão de cada dia. A gente começa, o que o aflito precisa? Ele precisa de consolo, não é isso? E para que ele tenha o consolo, ele precisa entender, compreender o que ele é, qual é a sua natureza, o que é Deus, qual é a lei de Deus, qual é a nossa destinação. Senão ele não vai ter esse consolo. Então, ele precisa de um pão da compreensão. Também os brandos e pacíficos, porque eles vão herdar a terra material, herdarão a terra. Diga que esse mundo aqui evoluir, um mundo de inovação, que depois for um mundo mais aprimorado, os que habitarão aqui nas suas encarnações sucessivas são os brandos, os pacíficos. Então, para isso, eu preciso aprender a ter brandura no coração, né? Pacificar o coração, vencer a exaltação, vencer os nossos impulsos, os nossos ímpetos, que quase sempre levam ao erro. O outro pão é o pão da misericórdia. Jesus dizia: bem-aventurados os misericordiosos, porque estes obterão a misericórdia. O outro pão é aquele que nos dá a humildade, os pobres de espírito, os simples, os humildes. Porque desses humildes, para esses humildes, é que o reino de Deus existe. Deus nos prepara nessa caminhada, nesse caminho da virtude,
para residir nesse reino. Só os humildes terão o reino dos céus, o reino de Deus. E por último, né, o pão que vai nos ajudar a purificar o coração, né? Porque esses verão a Deus. É o que está na bem-aventurança, né? Então, olha o que nós precisamos: de compreensão, de pacificação, de perdão incondicional, misericórdia, indulgência, de humildade, de simplicidade e de pobreza. Esse é o nosso banquete. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Que dívidas são essas? Dívidas com quem? A dívida não é só questão do dinheiro, não é só o nosso irmão do caminho. Toda vez que nós descumprimos a lei de Deus, nós criamos uma dívida. Dívida para com o nosso Criador. A liberdade de escolha, que nos mostrou o caminho e nos convidou a caminhar, a aprender e a adquirir, né, aquilo que precisamos para iluminar o nosso espírito, né? Então, a gente pede perdão pelas nossas dívidas, assim como nós somos capazes de perdoar os nossos devedores. Só que essa palavra devedor aí, do nosso irmão do caminho, é que bate na minha cabeça e diz assim: ninguém nos deve nada. O que realmente é nosso? Nossas são só as virtudes. E as virtudes, elas existem para serem divididas e distribuídas. Quanto mais eu divido e mais distribuo, mais eu tenho e não perco. Não há perda. Portanto, ninguém me deve. Quem me deve? Ninguém me deve. Então, quando eu digo assim, eu vou perdoar quem está me devendo, é falso. Porque ninguém nos deve. E daí a necessidade de nós aprendermos a não julgar o nosso semelhante. Aí sim, a gente não está querendo ser julgado, né? Porque nós aprendemos que não devemos julgar o nosso semelhante. Jesus disse: não julgueis para não ser julgado. Com a mesma medida que julgares, sereis julgados. Então, quando diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, o exemplo que se dá é quase sempre um exemplo ligado às coisas materiais. Mas, na realidade, as coisas materiais não são nossas, porque elas ficam aqui. Hoje temos, amanhã não temos. Agora, as virtudes, não. Quando nós adquirimos as virtudes, nós não perdemos mais, porque elas incorporam na nossa matriz instintiva, que ilumina o nosso espírito para outras eras, para outras viagens que ele ainda há de fazer em mundos melhores do que esse mundo que nós temos hoje aqui. Então, é aprender a perdoar incondicionalmente, ou seja, sem julgamento. É isso que está dito aqui. Então, perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofendem. Ninguém nos ofende, nós é que ofendemos a Deus toda vez que não cumprimos as suas leis. E as nossas infrações ofendem a lei de Deus. E, portanto, cria dívidas que nós vamos ter que pagar cedo ou tarde.
Mas a misericórdia de Deus muitas vezes nos dá novas oportunidades e paralisa a cobrança, até que a gente tenha, de fato, forças suficientes e amor suficiente para quitar com aquilo que nós fracassamos. Daí a necessidade da infinita misericórdia. É muito difícil. A gente fala assim, eu perdoo, mas eu não esqueço. Né? E naquela palestra que a gente falou de romper com os grilhões do passado, a gente mostra que toda vez que eu fico com o meu pensamento ligado a alguém dizendo que ele me deve, eu estou atado a ele, eu estou preso a ele. Eu não tenho liberdade, é como se eu estivesse numa prisão. Portanto, a misericórdia é essencial para que nos libertemos desses grilhões, dessas correntes que nos prendem a essa experiência do passado. Mas só terão misericórdia aqueles que forem misericordiosos. Isso é que está lá na bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque esses alcançarão, terão a misericórdia. Né? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, que Deus é onipotente, então o poder é dele, e a glória para sempre. A glória é porque nós, ao evoluirmos, né, damos a Deus a satisfação de que a sua criação foi capaz de fazer. Então, só tem a glória quem criou. A glória é de Deus, sempre. E que assim seja. Vejam que é uma oração curta, mas de extrema profundidade. Aqui a gente pode dizer assim, desde o obscuro momento de nossa criação, nós vamos caminhando sem detença para a luz espiritual, impulsionado por Deus. Né? Nós carregamos as imperfeições que trouxemos nos processos evolutivos, que ainda, aqui tem dois erros, faltam essa e aqui faltam um, que ainda não soubemos superar. Só nos livraremos dos males, são consequências da lei de causa e efeito. Isso aqui tem outro aqui, e da lei de ação e reação, quando aprendermos e incorporarmos em nosso espírito as virtudes que a lei divina nos indica. E a grande virtude é o amor a Deus, que a gente pode traduzir assim, amor ao próximo. Ela se desdobra em situações particulares. Como é que eu consigo demonstrar esse amor ao próximo? Tem casos particulares, são leis particulares, mas na realidade são sempre formas de interpretar a lei do amor, a lei da justiça, a lei da caridade. Toda vez que nós ferirmos essa lei, nós estaremos sujeitos a, por ação e reação, por causa e efeito, a sofrer alguma coisa. Portanto, os males nos atingem. Mas os males nos atingem porque nós escolhemos um caminho que não era um caminho virtuoso. E nós ainda carregamos uma série de fragilidades, de imperfeições. Então, quando nós usarmos o Pai Nosso,
estivermos dizendo, não nos deixes cair em tentação, que tipo de tentação é essa? Porque a gente acha que a tentação ela vem através dos amigos espirituais que ainda se comportam como inimigos, né? Que são os nossos obsessores, que muitas vezes nos induzem às coisas que ainda estão dentro de nós e nós aceitamos aquilo e seguimos aquele caminho por obsessões simples, obsessões mais profundas. Mas nós só estamos sujeitos a essa obsessão porque nós recebemos isso e aceitamos isso. E nos sintonizamos com isso. Por isso, não nos deixe cair em tentação, ou seja, sujeitos a sermos tentados, a sermos de tal ou qual forma que não é adequado à vida de Deus. Então, que tipo de imperfeição nós estamos falando, de fato? São muitas as tentações. O Leon Denis diz assim, nós estamos na Terra para fazer um curso aqui numa escola. É aprendizado. Nós vamos evoluindo, né? Passo a passo, dia após dia, segundo após segundo. Denis diz assim, a vida terrestre é uma escola, um meio de educação e de aperfeiçoamento pelo trabalho, pelo estudo e pelo sofrimento. Aqui estão os males, consequência das nossas escolhas. Não há felicidade nem mal eternos. Então, esses males não são eternos. À medida que a gente caminha no sentido da virtude, esses males desaparecem. A recompensa ou o castigo consistem na extensão ou no encurtamento de nossas faculdades, de nosso campo de percepções, resultante do bom ou mau uso que houvermos feito do nosso livre-arbítrio e das aspirações e tendências que tivermos em nós desenvolver. Eu fico aspirando coisas que não são necessárias, né, e que não são próprias, nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando. Livre e responsável, a alma traz em si a lei dos seus destinos. Prepara no presente as alegrias ou as dores do futuro. A vida atual é a consequência, a herança das nossas vidas precedentes e a condição das que se lhe devem seguir. O espírito se esclarece, se engrandece em potências intelectuais e morais, na medida do trajeto efetuado e da impulsão dado aos seus atos para o bem e para o bem. Essa é a nossa vida. Quando a gente reza o Pai Nosso, é a compreensão disso tudo. Está colocado aqui pelo... Portanto, quando a gente ora o Pai Nosso, nós não estamos dizendo o que queremos. Nós estamos dizendo o que precisamos. Porque Deus só nos dá aquilo que nós precisamos. E isso é uma consciência que a gente tem que tomar. O que na realidade nós precisamos? E aí tem uma outra coisinha que eu gosto muito, que eu digo assim, ó, nós somos seres que recebemos uma missão aqui de evoluir aqui no espírito, né? E recebemos os recursos que Deus nos deu. Existe uma energia espiritual investida em nós. Né? Ela está aqui. E nós vamos ter que cumprir essa missão que nos foi dada como filhos de Deus. E aí adquirimos conhecimento, vamos buscando as virtudes. Só que a gente gravita, exerce
os nossos instantes em diversos cenários. Então, são cenários na nossa vida. E em cada cenário desse, nós representamos um papel no mundo. Não necessariamente o mesmo. Né? O cenário do trabalho é um, o cenário da família é outro, o cenário da sociedade é outro. E muitas vezes, a forma como a gente se apresenta, como a nossa personalidade se faz perceber, é diferente de diferentes cenários. Né? Então, mas Deus nos aponta um caminho, essa visão de futuro aqui é o reino de Deus. Ele nos convida, vem. Deus disse, ninguém irá ao Pai, senão por mim. Aqui, a visão. A família é um cenário em que a gente tem que exercer as nossas escolhas. A sociedade é outro cenário. O trabalho é outro cenário. São cenários diferentes. A nossa forma de agir nesses cenários também é diferente. Cada um nós representamos um papel. No mundo como todo. Somos parte da humanidade. Né? E aí, para atingir a visão de futuro, temos que adquirir virtudes, que a gente pode simplificar assim: paz, amor, harmonia. Mas vejam só os grilhões que nos prendem lá na retaguarda, os nossos vícios. Então, quando a gente estiver rezando o Pai Nosso, assim, não nos deixe entregues às tentações, não nos deixe cair em tentação. O que nós estamos pedindo a Deus? Que Ele nos proteja para que a gente seja capaz de superar as seguintes tentações. Entre outras, hein? Porque essa lista aqui é infinita. O apego, o orgulho, o egoísmo, a cupidez, a inveja, a ambição, a preguiça, a revolta, a ira, a avareza, a gula, a luxúria. Vejam quantas tentações nós temos aqui. Então, não nos deixes cair em tentação para nos livrar dos males que essas tentações nos encaminham. Né? A nossa missão, então, na Terra, como o Leon Denis falou ali, e a gente pode concluir, é evoluir continuamente em espiritualidade, aprendendo a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, assegurando paz, equilíbrio e harmonia nesses cenários em que a gente gravita. Né? E nessa caminhada existem duas virtudes que eu considero as virtudes supremas que nós devemos adquirir. Se adquirirmos essas virtudes, aquelas tentações vão desaparecer. São duas virtudes femininas. Uma chama-se humildade, a outra chama-se caridade. A caridade nos ensina a amar o próximo. A humildade nos ensina que somos todos irmãos. Então, a humildade nos traz a misericórdia, a humildade nos traz a pacificação, a humildade nos traz a compreensão daquilo que somos e qual é a nossa destinação, né? E a caridade nos leva a uma misericórdia infinita. Misericórdia e compaixão com o coração. É eu ser capaz de sentir a dor do outro. Quando eu sinto a dor do outro, eu quero tirar essa dor.
forma misericórdia. Essas são as duas grandes virtudes, que encabeçam todas as outras. A humildade significa amar a Deus. A caridade significa amar o próximo. São as duas virtudes. A nossa visão de futuro, Mateus disse: bem-aventurados os que têm, e esse não escreveu, né? Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão Deus. Esse é a nossa destinação. E os nossos desafios é sermos capazes de utilizar esses recursos que a gente recebe da espiritualidade, nos adaptar nesses cenários que a gente vive e aprender a desenvolver virtude na aplicação do conhecimento que nós não temos. Na vida de relação com a nossa família, com a sociedade, com o trabalho e com muito mais. Então, a oração do Pai Nosso nos mostra todas essas coisas, com simples palavras, as nossas necessidades. E são essas necessidades que nós queremos que sejam atendidas. E Deus, assim, o nosso modelo é o caminho, a verdade e a vida de Jesus. Que ele diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Estamos todos mergulhados na justiça de Deus. Muita paz para todo mundo. É o poder de Deus nesses tempos. Então, nós agradecemos aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, mais uma palestra do nosso querido irmão Jorge Cerqueira, que nos falou sobre a prece mais alta, mais nobre, certamente a mais bela, a mais profunda, que o planeta conheceu e conhece, por ser a orientação maior que Jesus nos legou, que é a forma de nós nos ligarmos à força suprema, à inteligência suprema, que é Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Agradecemos, então, mais uma vez, a prece sobre o Pai Nosso, que nos foi trazida aqui pelo estudo do nosso Cerqueira. Cerqueira, você acha, que eu considero que é o exemplo máximo de síntese, e o pensamento síntese é, digamos assim, é um apanágio das almas superiores. Nós até gostamos, você citou o Caminho, Verdade e Vida, não foi, no início? Sim. Capítulo 37, 77, que você mencionou. Pois é, nesses livrinhos, livrinho no sentido afetivo, né? E também do ponto de vista material, porque nós, quando vamos comentar esses pequenos textos do Emmanuel e do André Luiz e da Joana de Ângeles, que tem esses livros assim compactos, nós começamos a comentar e gastamos muitas palavras, muito tempo para comentarmos. Quando eles foram capazes, porque tem já o poder de síntese, de fazer isso. E Jesus é o poder máximo de tudo que é positivo e superior na Terra, né? Queria que você comentasse, e você comentou, claro, porque você foi buscando o subtexto do texto, né? Que é a maior profundidade, é uma espécie de mergulho. É um processo inverso. Exatamente. De análise. Exatamente. E você enfatizou muito o tempo todo, você falava sobre o que está posto na mensagem de Jesus, não é ir ao encontro daquilo que nós desejamos, mas aquilo de que nós temos necessidade, né? A necessidade é uma lei? A necessidade é porque você, para adquirir virtude,
Você precisa de virtude. Você, para chegar no reino de Deus, para adquirir luz espiritual, você precisa da virtude, ser virtuoso. Ser virtuoso é cumprir a lei. É simples assim, aprender a amar a Deus. Amar a Deus. Bom, essa é a virtude. Eu preciso aprender. Então, eu tenho essa necessidade. Né? Só que essa necessidade não se dá assim. Bom, é como se eu fosse subindo um degrauzinho e fosse percebendo que eu estou atingindo alguma coisa até chegar a essa síntese que a gente está colocando aí. E só vamos receber aquilo que a gente precisa para subir essa escada. Não adianta dizer, não, eu queria aqui, ao invés de subir de escada, eu precisava de um elevador. Não adianta, não, você vai subir a escada, aquela escada. A escada é essa aqui, ó. Só essa. Exatamente, é a lei, é a lei. É, em filosofia, há um conceito de necessidade, o que é necessário, né? É aquilo que não pode deixar de ser. Portanto, Deus é o ser necessário, porque sem ele nada existiria, né? Então... Tem uma outra frase, Nádia, que diz assim, a necessidade é o fator gerador de todas as coisas. Sim. Então, aí você pega lá a pirâmide do Maslow, você vai ver isso. Sim, eu sei, eu tenho um capítulo sobre essa pirâmide e uma outra da Joana, que eu faço também um trabalho nos meus livros. Mas, enfim, esse conceito do necessário e do ser necessário, o ser com minúscula, que é o verbo, e o ser com maiúsculo, que é Deus, que é o ser necessário de toda a criação. Sem ele, não haveria criação, não haveria absolutamente nada. Isso ficou assim muito, muito claro, muito patente, muito reforçado aqui na sua exposição, que nós agradecemos muito. Alguém quer fazer algum comentário? Porque nós não temos nenhuma pergunta aqui. Ah, o Paulo tem. O Paulo vai falar alguma coisa. O Paulo ainda não postou nada. Eu não sei se ele está lá. Eu estou naquela... Porque nós sabemos que nós, espíritos, né, uma das propriedades muito boas que eu considero é que a gente está sempre aprendendo, sempre, sempre, nunca vai parar de aprender. Então, eu estou agora me deliciando, aprendendo, e o processo de aprendizagem ele não é assim tão instantâneo, pelo menos no meu nível, não é? A gente tem que analisar, né? Fica com aquele conceito, como dizem os outros, tem que digerir, quer dizer, tem que analisar e trazer para dentro de si. Então, eu estou nesse processo, ainda não cheguei ao momento de botar alguma coisa para fora. Eu estou recebendo, talvez isso é um pouco egoísmo, não é? Que é uma outra discussão, porque a gente, falar em ego, tem uma discussão danada agora na minha cabeça, né? Porque ego não é aquilo que só quer receber, é o processador de você, chama-se ego, na questão, parece-me. Eu tenho a questão, então, do Freud, tem do Jung, e, segundo Jung, o ego é o processador das suas iniciativas, das suas coisas. Então, eu ainda estou processando as coisas. Muito obrigado. Mas, assim, Paulo, o Jung fala... A Nádia falou da síntese. Você falou da análise, eu estou analisando. Aí você está na análise. Análise analítico. Eles trabalham no processo analítico, eles não trabalham no processo sintético. Então, se você olhar o livro dos Espíritos, né, você vai ter lá uma parte que diz assim, as leis morais. Não é? Não? Terceira parte. Mas só tem uma lei, cara. Começa com essa parede. Todas aquelas leis que são colocadas ali, discutidas,
fazem parte de um processo analítico Exatamente. dessa lei maior, que é única. Todas elas estão dentro dessa aqui. Por isso é que eu coloquei ali no finzinho, diz assim, existem duas virtudes que, na realidade, são uma só. Porque humildade e caridade É a mesma coisa. é uma Do só. do ponto de vista das habilidades Processo intelectuais. sintético. Se traduz no tudo que a gente botou lá. Do ponto de vista das habilidades intelectuais, a análise está abaixo da síntese, evidentemente. Do ponto de vista de evolução moral, espiritual, também está abaixo disso, até porque você vê, às vezes, pessoas que não têm escolaridade ostensiva nesta encarnação, elas dizem coisas em frases pequenas que são de uma sabedoria, de uma profundidade, e aquilo é o espírito falando do ponto de vista da apreensão que teve, que já está internalizado. O Paulo está no período de reclusão para a metabolização das informações. Então, é uma coisa bastante profunda que nós precisamos desenvolver em nossa trajetória. Não vamos ficar desanimados, porque nós temos as eternidades diante de nós. Mas eu, pessoalmente, às vezes fico um pouco triste, bem que eu já poderia ter evoluído um pouquinho mais, mas estou a caminho também, nós todos estamos a caminho, né? Olha só, o Emmanuel diz lá, caminho da luz, né? Mas o Emmanuel... Todos. Todos. Então, todos mas estamos. Eu também disse, todos estamos a caminho da luz. E o Emmanuel é uma leitura que eu faço, todos nós fazemos com muita frequência, porque também já somos espertos, a ponto de ficar lendo Emmanuel frequentemente, né? Então, podemos encerrar, se ninguém mais tem uma observação, e com nossos agradecimentos a você, Cerqueira, e, sobretudo, Jesus, ao teu coração, de onde continuam a jorrar por sobre todos nós, no planeta que diriges, para nos sentirmos fortalecidos, estimulados e agora já gratos pela tua misericórdia para conosco. Agradecemos, Jesus, toda a vibração que concedeste à nossa reunião aqui no ICEB, no estudo sobre a tua mensagem suprema, na síntese suprema do ser crístico que és, na oração que nos legaste, para que não nos deixássemos e não nos deixemos ficar apartados da linha reta que nos deixaste e que, ao longo dos séculos e milênios, quase deixamos que se apagassem as pegadas de luz que nos deixaste. Mas o Pai Nosso, que está aqui, que está em toda parte, ainda ecoa Jesus, felizmente já, como um mantra no psiquismo da humanidade. Tua paz e tua luz, Mestre, repousem sempre sobre nós e por sobre toda a humanidade em nosso planeta querido. Fica conosco, banha-nos com tua paz e tua luz em nossas mentes e corações, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja. Ok, meus amigos. Obrigada. É o quê? Não entendi. Vou para o segundo tempo. Vai, eu também vou. Eu fico aqui, mas eu estou em vários tempos, viu? Fiquem todos com Deus, aí, todos com Deus no coração. Assim seja, Cerqueira. Deus te abençoe, meu irmão. Fiquemos em paz, guardemos-nos na paz. Vamos sair todos juntos? 1, 2, 3? 1, 2, 3.